Olá, aqui é o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota. Empossado presidente, Lula deu indicativos do que será o seu terceiro mandato à frente do Planalto. Politicamente, manterá o tom de campanha para denunciar o que ele chama de desmanche promovido pelo seu antecessor e enfatizará os gastos sociais para as pessoas que dependem mais dos recursos do Estado. Isso é importante porque mostra a preocupação do presidente em manter a sua popularidade diante de uma situação desafiadora. Segundo as pesquisas, ele assume com os menores índices de expectativa de sucesso desde a redemocratização. Ao mesmo tempo, tentará acenar para uma parcela dos eleitores de Bolsonaro no sentido de reduzir a divisão do país, que, a depender da mobilização da oposição, pode afetar a sua governabilidade. O petista buscou separar os seus detratores em dois segmentos, destacando que apenas uma maioria seria antidemocrática e extremista. No primeiro discurso, tão logo foi oficializado o presidente no Congresso Nacional, Lula fez uma fala de cerca de 30 minutos com forte conteúdo político, em que ele procura enfatizar as diferenças com Jair Bolsonaro. Ele falou para um parlamento onde ainda não tem a maioria folgada para governar, num tom que demonstrava até um pouco de sentimento de revanche com os opositores. Depois, mais influenciado pela comoção do contato popular e após receber a faixa presidencial no parlatório do Planalto, ele procurou falar para o conjunto dos eleitores e prometeu não olhar para o retrovisor e governar para todos e todas, ressaltando que a eleição acabou e que há necessidade de evitar o clima de guerra permanente e combater a divisão do país. O ponto comum nos dois pronunciamentos foi a ênfase no social, que foi um marco da disputa eleitoral. Combate à desigualdade foi a palavra-chave das duas falas, além, claro, das mensagens endereçadas às minorias, à defesa do meio ambiente e outros mantras do palanque eleitoral. Na economia, destaque para a crítica veemente do teto de gastos e daquele enfrentamento à narrativa de que seu governo será de gastança, sem que ele desse, contudo, uma explicação consistente sobre como fará para equilibrar as contas públicas diante de tantas demandas de despesas. De forma geral, os apoiadores do presidente festejaram o tom do petista e os opositores criticaram como é parte do jogo democrático. Mas quem esperava que as palavras de Lula tivessem um poder catalisador de forças, de superação de diferenças, se frustrou um pouco. Na classe política, o entendimento é o de que se tratava de uma solenidade simbólica, festiva. Aliás, foi a cor vermelha que predominou na esplanada dos ministérios durante todo o dia, a cor do PT, dos movimentos sociais. Ela prevaleceu, uma imagem que evidencia troca de guarda no comando do executivo. Sai um governo de direita, entra um de esquerda. É o que chamamos de alternância democrática. Interessante também foi que Lula tratou de encontrar um recurso retórico para mudar o contexto da chamada Frente Ampla pela Democracia, que foi a faísca daquela união dos políticos divergentes na campanha eleitoral contra Jair Bolsonaro. Agora ele fala em Frente Ampla contra a desigualdade. Reparem que não há um compromisso ali com preceitos econômicos e políticos. É mais uma ideia-força que veio em substituição àquela que foi usada durante a disputa eleitoral. A maior parte dos dirigentes partidários que ouvimos aqui no Jota avalia que era natural uma cerimônia mais intensa e ideológica neste 1º de janeiro e que se espera mais pragmatismo do presidente a partir de amanhã, quando ele terá que lidar com questões práticas de emergência, como o preço dos combustíveis e o seu real impacto na inflação. E é bom que se diga, a PEC aprovada a toque de caixa pelo Congresso, no apagar das luzes de 2022, dá margem política para Lula governar com certa folga no início de mandato. E agora caberá ao novo presidente a montagem de uma base mais sólida, a fim de assegurar a implementação de uma agenda mínima para o semestre, sem deixar de ter em mente, claro, que o lema é sempre colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Uma boa noite e feliz ano novo a todos e todas.